Olá, caros! Hoje vamos fazer a análise de uma aplicação para esse display vendido aqui no Mercado Livre, de tela LCD HDMI de 7 polegadas, 1024 por 600, Raspberry Pi capacitivo. E aqui ele fala que tem várias aplicações, tanto para Raspberry Pi, como para Windows, como para Linux, etc. Várias aplicações aqui, touchscreen capacitivo, ângulo de visão com grande abertura. Aí ele fala diversas aplicações aqui, como fotos digitais, jogos e consoles, monitor de impressoras, estudos, câmera de segurança e projetos. Será mesmo que esse display ele é bom mesmo para essas aplicações? Vamos analisar um exemplo de uma aplicação industrial. Temos aqui uma máquina industrial que serve para processar alimentos e repare o que acontece quando acionarmos o motor através da IHM. Temos aqui a máquina onde o display está sendo empregado. Repare aqui as pás, a rotação. Quando a gente aciona aqui o motor e as pás, o motor começa a girar. Esse motor ele é controlado por inversor. O display apaga e o touch também para de funcionar. Repare no problema que acontece. Repare nisso, somente quando liga o motor. Bom, vamos analisar mais de perto esse display. Repare o seguinte. Temos aqui a parte de trás desse display. Esse display, você já nota algumas coisas nele. Primeiro, a PCB está totalmente exposta, ou seja, qualquer resíduo, qualquer insalubridade do ambiente pode vir aqui danificar alguma coisa. Segundo, nota-se que o ponto de fixação do display via parafusos na aplicação final é diretamente na PCB, ou seja, qualquer vibração, qualquer torção, enfim, qualquer parte da energia mecânica vai vir aqui e como todos os componentes são SMD, essa vibração pode causar um mau contato nos cabos flex, tanto aqui da tela como do touch, e nos terminais e pads dos circuitos integrados aqui, dos componentes discretos SMDs. Esse é um ponto ruim também, a PCB estar exposta. Outro ponto ruim é o seguinte, vamos analisar agora o problema daquela falha somente quando liga o motor. Naquela falha somente quando liga o motor, lembrando que aquela máquina tem um motor de meio CV e é acionada por inversor, ou seja, temos duas fontes de ruídos aí de alta frequência, o motor e o próprio inversor. Ainda que esteja aterrado, a máquina corretamente aterrada numa planta industrial e num campo qualquer que sigam as normas de aterramento, esse ruído de alta frequência pode ultrapassar esse aterramento chegando a circuitos eletrônicos mais sensíveis, como é o caso que está acontecendo. Em especial, esse display do exemplo, a malha de terra que encobre que você vê aqui, não chega até aqui. Mas algumas variações desse display, como é o caso da variação da máquina que a gente fez a demonstração do defeito, essa malha de terra vem até aqui, tanto pela parte de cima como pela parte de baixo, fazendo com que essa parte entre em contato com a parte metálica da máquina e aí o potencial da máquina vem para cá na malha de GND. Ora, a malha de GND desse display é a referência para todas as tensões aqui do circuito. Portanto, se ele perde essa referência, erros de comunicação entre os componentes aqui podem ocorrer e mais grave também, os níveis de tensão aqui, principalmente se a tensão vinha aqui for positiva em algum nível, pode ser elevado, causando a destruição de alguns dos semicondutores, circuitos eletrônicos aqui presentes. Então, isso é um problema. Temos aí o problema desse display de 7 polegadas HDMI, touchscreen capacitivo. Como que nós podemos, então, fazer com que isso não ocorra? Um paliativo. O paliativo é o seguinte. Primeiro, vamos isolar essa parte lateral do display, essa parte metálica aqui. Vamos isolar ela da carcaça, como no caso aqui da foto, isolada totalmente em todo o perímetro. Depois, naquela parte de fixação do parafuso, vamos isolar a parte de cima, para que essa parte não tenha contato com a lata da máquina, e também essa parte na parte de baixo, para que a parte de baixo da cabeça do parafuso não entre em contato com aqui. Mas também temos que prestar atenção em mais uma coisa. Lembra que eu falei que, em alguns casos de variação desse display, a malha de GND vem até, opa, saiu fora, vem até aqui. Então, não adianta muito você, saiu mais uma vez. Aqui não adianta muito
você somente isolar aqui, sendo que a layer intermediária aqui, na verdade, a layer de cima e a layer de baixo vai estar encostando por dentro aqui no parafuso. Então, nesse caso, também é necessário fabricar, né? Existe para vender essas buchas isolantes dos parafusos M3, mas você pode também fabricar com fita isolante líquida, buchas isolantes para os parafusos de fixação, para que por dentro do furo as layers, tanto a de cima como a de baixo da PCB, não encoste no parafuso, não dando contato galvânico com a estrutura da máquina. E fazendo esse procedimento e instalando novamente o display, fica mais ou menos assim. Repare a isolação em todo ao seu redor. Aqui também isolado o parafuso, tanto embaixo aqui como em cima. E agora vamos ver a demonstração do defeito sanado, depois da isolação. Repare que agora a mesma máquina, acionamos aqui na IHM o motor, ele começa a girar e não mais falha o display. Note que a isolação funcionou bem. Agora, uma coisa muito importante que eu quero dizer é o seguinte: repare que nesse nosso teste de bancada, aqui o teste de bancada, a gente está testando as funções do display junto com a placa-mãe, o seu USB-C. Aqui é utilizado uma PALIS para fazer o controle de toda a máquina, né? Um USB-C, um computador integrado. A gente faz os testes das tensões, faz os testes da leitura dos periféricos aí e está tudo ok, nenhum problema. E aí quando a gente coloca na máquina, dá aquele problema. É muito importante no teu teste de hardware e software você simular as condições reais e não ser tão ideais assim. Aqui, por exemplo, ele foi aprovado, esse display. Tanto é que aqui no laudo de aprovação do display, por exemplo, temos aqui o modelo dele e tal, temos aqui os materiais para fazer o teste, a metodologia, os procedimentos. E repare aqui que ele foi aprovado. A corrente de consumo 220 mA, ok. O ângulo de visão, ok. Touchscreen com o test point, que é esse daqui, para verificar se todas as partes do display estão funcionando, está ok. E os conectores de solda, ok. Foi dado aqui considera a peça aprovada para integração no projeto final. Foi dada aprovação no projeto final. Mas, chegando no projeto final, acabava tendo aquele problema lá. Descoberto esse problema, agora nós sabemos que não podemos usar esse display sem isolação. Portanto, fica a dica. Quando você for usar esse display do Mercado Livre, em aplicações industriais, você tem que isolar isso daqui e também, tanto eletricamente como mecanicamente, para que as vibrações aqui, além do contato galvânico, com os ruídos, não causem falhas no teu display. Esse display não é aconselhado para utilizar em aplicações industriais. E se você precisa da análise do teu hardware, do teu software, de gigas para teste, etc., contate agora mesmo a BPROK. Estamos no ABC Paulista, São Paulo capital, atendemos todo o Brasil e o mundo remotamente e presencialmente. Aguardo você.